Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 776 e minguando até 514 dias, 29 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 777 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 31, e o subtítulo O Vento Move o Corpo, ok? Parte 4. Muito interessante o que está sendo dito, muitas coisas para a gente esclarecer em nossas consciências. É só vocês fazerem o trabalho continuado deste blog diário e vocês entenderão tudo o que está sendo dito, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo uma referência deste título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo as 5 repartições acima das estrelas de Deus para dar uma continuidade neste título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo a abertura deste subtítulo, O Vento Move o Corpo. Deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e deixo uma playlist do YouTube Music, certo? Esse em específico é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É interessante, eu sempre deixo ele fixado nos 4 últimos blogs para que vocês possam entender. Às vezes você está com o seu tempo curto, vocês podem clicar diretamente naquilo que fora dito nos 4 últimos blogs e entender de tudo que fora dito, e vocês vão entender se vocês querem ouvir a expressão livre ou não, certo? Tudo que vem antes do quarto e último blog é a expressão livre. A expressão livre é uma mediação de tudo aquilo que tem dentro da sociedade, né, e tudo aquilo que é a formação de Deus em Cristo, usando essas nossas Bíblias significativas, certo? Essa Bíblia significativa, ela tem 8 elementos da espiritualidade, da formação de Deus, explicando astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, eh, anatomia, geografia e gastronomia. Tudo isso você vai encontrar na sua Bíblia significativa. Se vocês compreender dessa forma, vocês não vai ter dúvida de nada e tudo vai ficar bem claro em vossas consciências, certo? Dedica esse tempo precioso que vocês têm a estar aprendendo deste blog diário, a fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Isso vai ser muito, mas muito produtivo para você, ok? Tudo que fizer, faça a você mesmo, né, para que tenha consciência em tudo, ok? Faça isso, ok? É, no blog anterior, né, eu estava uma complexidade, eu dei 2 expressões negadas, eu tive que fazer uma modificação, né. Esse blog que nós vamos, eu vou, dar uma eu vou entender isso com o blog anterior do blog 775, eu estava finalizando ele, aí eu vi que tinha uma expressão trocada, aí eu mudei a expressão para que a gente possa entender. Eu já vou fazer uma leitura do finalzinho lá em cima, porque está bem apegado esse blog diário, para dar uma continuação nesse blog de 776, vou ler o finalzinho do 775 e já vou explicar isso, o que tiver acontecido no finalzinho do blog anterior. Vamos lá. Olha, estava me expressando dessa forma, olha: sendo apenas isto o que explica o homem conservador. Tudo além disso, o que? Apenas isso o que? A palavra da vida. Sendo apenas isto que explica o homem conservador, né? Tudo além disto é apenas uma ideologia para se fazer melhor ou pior do que o outro, né? Pelo joio que não revele a sua própria identidade, né?
a fim de ser melhor que o outro, né. Tem gente que se esconde a sua identidade, né, para ser melhor do que o outro. No entanto, enquanto mentor de corpo no entanto, quando o mentor de corpo negar a sua vida, a sua palavra, a sua vida no interior, né, vai formar um corpo expressivo já negado. Sendo isso, chamamos de joio. Aquilo que você dá de mentira a outras pessoas, você chama isto de joio, né? Sendo que o joio, ele só pode ser joio se ele estiver habitado, né? Aí, vírgula, né? Explicando assim o mentor de corpo diretamente. Aí no blog anterior eu acrescentei, né, uma frase, né, que eu coloquei, né, e possa também ser apenas uma especulação do exterior de corpo, mas e também, né, além de um mentor tiver habitado, por exemplo, um mentor de corpo tiver habitado de uma forma negada, ele está negando quem ele é, aí as pessoas do outro lado também pode ser apenas uma especulação dos mentores e que estiverem desabitado, explicando assim o mentor de corpo diretamente, né. Existe 2 mentor, um que faz especulação pelo que a pessoa pelo aquilo que a pessoa mente, e outro que especula a mentira, por exemplo, é só uma confusão. Hoje existe muito relacionamento assim, é muito complexo, certo? Eu poderia fazer uma ideia positiva, né, e mostrar que outras pessoas podem estar equivocada, que a pessoa está falando a verdade, o outro está fazendo uma especulação pela verdade, mas não é uma coisa mentira com mentira, e as pessoas vai fazendo aquela confusão, sabe, muitas informação, vai fazendo uma bola de neve, aí no fim ninguém entende os relacionamentos, porque há uma que queira, eh, é uma que mente e outra que explica essa mentira, um que mente, um que explica essa mentira. Então vai ficar assim, olha, sendo que o joio ele só pode ser joio se ele estiver habitado, né, beleza. Explicando assim o mentor de corpo diretamente. E também pode ser apenas especulação dos mentores e que estiverem desabitados, explicando assim o mentor de corpo diretamente, certo? 2 mentores de corpo totalmente inconsciente, brigando por uma causa que eles mesmos desconhecem. Vamos entender isso. Vamos então fazer a leitura para a gente entrar na expressão livre. Vamos lá. Ó, portanto, podemos conhecer que tudo que fazemos com o nosso corpo diz respeito ao nosso corpo, e este corpo que dá o poder para o estado de consciência para o corpo se mover de uma forma certa ou de uma forma errada, explicando sempre que nada vai atingir o outro corpo diretamente, pois o poder de mover é uma ação que manifesta o mentor de corpo habitado diretamente, explicando assim a ação do corpo expressivo desta ação do corpo e expressivo dessa ação, explicando a ação do corpo e a expressão desta ação. Deixa eu consertar aqui. Ok. Então, explicando a ação do corpo e a expressão desta ação. O estado da consciência vai explicar que tudo que o mentor de corpo se atentar para outro corpo vai ser de sua responsabilidade, e que nesta causa o mentor de corpo vai entrar em juízo por, por isto que estiver se movendo dentro da sua sociedade. Isto explica que não existe forma de você justificar a vida de outro corpo desabitado, e nem existe forma de outro corpo justificar você que esteja habitado. E tudo o que fazemos vai voltar para nós, tanto o bem e como também o mal que fizemos para outros corpos desabitados. E sempre conhecendo que, quando falamos de desabitação, não podemos falar da vida, e sim do corpo, pois o corpo vai representar a vista do outro corpo, e esta vista representa o corpo e o corpo expressivo desta consciência, e que não pode ver o olho nu, e que não pode ser visto a olho nu. Expressão desta consciência e que não pode ser
Deixa eu trocar aqui. E que não pode ser visto a olho nu, senão aquilo que o corpo expressivo dele manifeste. Este corpo expressivo pode explicar o corpo diretamente ou o estado de consciência deste corpo, sendo a consciência não podemos ver, e sim sentir o estado de sua evolução, e que vem junto ao seu corpo expressivo, e que nesta causa o corpo será apenas um escudo desta consciência habitada. Isto explica que todo o corpo é espírito vivente ou corpo vivente por Deus, e o corpo vivificado por Deus, e que nesta causa o seu estado de consciência deixa de representar uma consciência para representar o corpo diretamente, pois a sua formalidade é apenas um estágio do nosso conhecimento para separar o trigo do joio por um estado de consciência deste corpo. Vamos lá para leitura corrida, eu tive que corrigir algumas partes desse texto, mas tudo bem, né? Às vezes eu gosto da gravação do vídeo, porque vocês trabalhando, sabe, com muita dedicação, carinho, vocês vai ter muita consciência em tudo, sabe? Não seja preguiçoso. Às vezes, se você puder redigitar o texto, fazer esse trabalho de conscientização mais dedicado, isso vai ser bom para você. Acredita, e isso é bom, muito bom, ok? Entenda isso. Portanto, podemos conhecer que tudo o que fazemos com o nosso corpo diz respeito ao nosso corpo, né? Tudo que nós fazemos com o nosso corpo diz respeito a nós mesmos, certo? É muito incrível isso, vocês têm que entender isso. Esse corpo, ele é emocional, mas ao mesmo tempo ele não é emocional. Vamos falar isso para vocês entenderem. Ele é uma consciência. Como é que a gente vai entender isso? Essa consciência espiritual, ele determina o estágio daquilo que nós somos com o nosso corpo emocional. Então isso fica muito, muito flexionado, nosso espírito fica muito flexionado. Até então, quando nós estamos habitados, nós determinamos coisas sobre nós, mas esse corpo que fica habitado, ele não fica flexionado, mas esse corpo expressivo, sim, ele fica flexionado. Mas tudo que nós atentarmos contra outra pessoa, isso vai voltar para nós, porque nós determinamos com o nosso corpo interior. E ele, muitas das vezes, ele determina as nossas ações, os nossos movimentos, os nossos comportamentos. Então, dependendo daquilo que nós for manifestar com o nosso corpo emocional, a gente vai trazer apenas uma consequência dos atos. Como é que as pessoas não entendem isso? Os inocentes não entendem isso, não. Vai e mata os outros ali e acha que não vai dar nada. Como é que pode, né? Acha que vai ficar por isso mesmo? Como é que as pessoas acham na liberdade de matar os outros e acham que está tudo certo? Portanto, podemos conhecer que tudo o que fazemos com o nosso corpo diz respeito ao nosso corpo, e este corpo que dá o poder para o estado de consciência para o corpo se mover de uma forma certa ou de uma forma errada. Não é interessante? Né? Então, essa ação que nós determinamos, é ele que vai determinar o nosso estado de consciência, né? Este corpo que dá o poder, né? O poder aqui na ideia de ação, né? Ação, né? Poder na ideia de ação, este corpo que dá o poder para o estado de consciência para este corpo se mover de uma forma certa e de uma forma errada, né? Explicando sempre que nada vai atingir o outro corpo diretamente. Tudo que você atentar, nada vai atingir o outro corpo diretamente até então, né? Até então, né? Vamos supor que tudo que você fizer, você vai fazer a si mesmo, no seu espaço, qualquer coisa que você entende, você vai fazer isso mesmo. Isso responsabiliza o mentor de corpo diretamente. Ele fica responsabilizado. Se você cometer um erro qualquer dentro da sociedade, você matar o outro, isso vai ficar dentro de você, vai ficar julgado, você vai ficar no juízo. Então, isso vai voltar para você. Se você mata, você rouba, você também vai ser morto e vai ser roubado, certo? E quando você faz alguma coisa socialmente, isso vai volta, porque tudo dentro
da atmosfera de Deus, do reino de Deus, tudo é conectado. Eu estou conectado a você, você está conectado a mim. Se eu faço uma coisa de errado para você, eu determino um erro para mim, não determino para você diretamente até então. Ah, se você correspondeu, beleza, também vou fazer uma coisa errada para você. Aí sim, você já vai se responsabilizar também por isso, no seu espaço. Você vê como é que isso vai ficando complexo? As pessoas pensam em vingança, não pensa isso não, pensa naquilo, não pensa isso não, ganha força para você mover e entender daquilo que é vida para você, daquilo que é realidade, não entende aquilo que é morte não, não entende de vingança, não entende daquilo, porque isso vai voltar para você. Às vezes, até mesmo os pensamentos que você tem de ruim, "Ah, eu vou ser roubado, vou ser roubado, você acaba sendo roubado, por quê? Porque isso você está atraindo, você está pensando, você está então você vai, fazendo isso, então isso vai acontecendo com você, ok? E isso determina que é você que determina as coisas, é você que determina, não é a sociedade. Tá certo, a sociedade não está passando confiança e tal, mas você tem que ser forte e persistir que você tem que fazer o que tem que fazer e vai fazer com Deus, e Ele vai te dar coragem e tal, qualquer coisa. Explicando sempre que nada vai atingir o outro corpo diretamente, pois o poder de mover é uma ação que manifesta o mentor de corpo habitado diretamente, explicando assim ação, explicando ação e corpo e expressão desta ação. Explicando ação do corpo, eu coloquei aqui, ação do corpo e expressão dessa ação, né? Ação do corpo é aquilo que eu movo com o meu corpo, com a minha consciência interior, eu movo, né? E o corpo e a expressão do corpo é aquilo que eu já expresso com as minhas expressões, aquilo que eu dou à sociedade, já entrego isso de uma forma expressiva, ok? Certo? A ação do corpo ela vai estar bem representando a nossa consciência interior e a expressão desta ação vai representar o nosso corpo expressivo, aquilo que nós está dando socialmente. O estado da consciência vai explicar que tudo que o mentor de corpo se atentar para outro corpo vai ser de sua própria responsabilidade. Tudo que você fizer a outro corpo vai ser de sua própria responsabilidade. Não é só as coisas ruins, nem só, não é somente uma coisa ruim, por exemplo, né? As coisas boas também. Se você fizer uma coisa boa, você vai ficar bem. Se você fizer uma coisa ruim, você vai ficar ruim. Pode ver aí. Como é que as pessoas não têm essa percepção? Eu faço uma coisa de ruim à pessoa e quero ficar bem. Eu faço uma coisa de bem à pessoa para me ficar bem. Eu faço uma coisa boa para me ficar boa. Qual que é as melhores coisas para você quebrar barreira, para você ficar forte, para você destruir todos os seus inimigos? Por exemplo, perdoa, né? Perdoa a pessoa, não gere mágoa, não gere ressentimento, não fica com essa mente de pobreza dos seus corpos emocionais que determina a coisa para você. Você sabe, treina o seu corpo a ser eh, bem, bem leve, sabe, tranquilo em relação a outras pessoas, entendendo que tudo é sua responsabilidade, então você perdoa, você não seja vingativo, né, não seja uma pessoa medrosa, treine o seu corpo todo dia a ser uma pessoa forte mentalmente. Com todas essas dicas aqui que eu estou dando, vocês conseguem fazer uma percepção daquilo que é uma consciência espiritual, uma consciência vivificada daquilo que você possa ser a sua realidade. Entenda isso. E que nesta causa o mentor de corpo vai entrar em juízo por isto que estivesse movendo dentro da sua sociedade. Isto explica que não existe forma de você justificar a vida de outro corpo desabitado, e nem existe forma de outro corpo justificar você que esteja habitado. E tudo que fazemos vai voltar para nós, tanto o bem e como também o mal que fizemos para outros corpos desabitados, né? Às vezes eu vejo muito as pessoas, né, querendo justificar a vida das pessoas, determinar o que é bom para outra pessoa. Além disso ser uma manipulação, não dá certo, porque ninguém pode justificar a sua vida e nem você pode justificar a vida dos outros. Sabia que é um desrespeito eu dizer às pessoas o que elas devem fazer? Isso é desrespeito.
É o desrespeitar as pessoas, é o dizer o que ela tem que fazer, não tem que dizer. Faça, se dá certo, errado. "Ai, o que que eu devo fazer quando a pessoa me pedir um conselho?", né, sei lá, fala com ela, tenta e mostra para elas as possibilidades. Se você tem conhecimento naquilo que a pessoa está te perguntando, você mostra para elas as possibilidades e fala assim: "Ó, é 3 caminhos, é assim, é isso, é assim, pode esse caminho pode dar um desses pode dar certo, tranquilo". Você deixa elas possibilidades, qual é que você vai? Sua responsabilidade. Lembre-se, você errar, você que vai errar, porque a sua vida que está né, que está, eh, sobre essas experiências que a pessoa está te aconselhando, não é a outra pessoa. Se eu vou dar um conselho, eu tenho que ter muito respeito para mim não aplicar que eu vou dizer a ela uma coisa certa e muitas das vezes não é certa, é uma coisa que eu entendo que é certa, aquilo que eu vivo para mim, né, eu quero passar isso para a pessoa como eu vivo para mim e que isso vai ser correto para ela. Cada um de nós temos nossas formas de criar, beleza, nós temos nós podemos resgatar uma cultura de uma família tradicional que seja boa, que seja relativo e que preserve, mas isso não acontece hoje em dia, tudo que nós falamos vira ideologia, certo? Talvez a gente podemos resgatar uma ideia de uma família tradicional, fazer uma coisa, mas isso vai depender muito ainda do desenvolvimento daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que é o jugo de Deus. Não é uma coisa repentina. A pessoa já saiu de uma ideologia, de uma crise, eu já determino, fala, tem que fazer isso? Não. Vai, continua fazendo experiência, certo? No fim, isso vai dar certo, ok? E sempre conhecendo que quando falamos de desabitação, não podemos falar da vida e sim do corpo, né? Por que que nós não podemos falar da vida? Porque a vida é um estado de consciência. O corpo é daquilo que nós estiver à nossa vista. Então, se a vida é um estado de consciência, nós podemos falar somente daquilo que nós vimos, aquilo que nós estamos vivenciando. Então, nós falamos diretamente do corpo, ok? Pois o corpo vai representar a vista, né, do outro corpo, né, esta vista representa o corpo e o corpo representa o corpo e corpo expressivo, representa corpo e corpo expressivo desta consciência, né, desta consciência que está habitada, né. Eu o corpo expressivo, qual é a diferença do corpo para o corpo? O corpo eu vou olhar para a pessoa, eu vou ver que ela é real, que ela tem uma vida, que ela está habitada. O corpo expressivo é apenas uma ideia que eu estou dando. Pode ser uma coisa minha, da minha verdade, pode ser um plano objetivo, pode ser um comércio, pode ser qualquer coisa. Então esse corpo expressivo ele fica muito, 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 muito flexionado. Ele é muito grandioso desde que eu compreenda ele. Mas eu olho para o corpo, eu vejo o corpo emocional da pessoa, eu falo, um reino de Deus. Ah, mas o que é que ela está confessando? Né? O que que ela está falando? Plano objetivo? O que que ela está fazendo? Conselho às outras pessoas? O que que ela está dando? Vendendo ideia? Dentro das mídias sociais, o que que ela está falando? Ela está falando de Cristo? Ela está falando de Deus? O que que ela está falando, né? Muitas outras coisas. Então esse corpo expressivo fica muito complicado, fica muito delicado. Então vamos recapitular o que fora dito aqui, que é muito interessante. Ó, e sempre conhecendo que quando falamos de desabitação, não falamos da vida, porque a vida é um estado de consciência, né? Porque a vida é de um estado de consciência. Deixa eu acrescentar isso aqui para ficar bem. Porque a vida é um estado de consciência. Ok. É porque a vida é um estado de consciência. E, e falamos sim do corpo. E falamos do corpo. E falamos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E sempre conhecendo que quando falamos da desabitação, não falamos diretamente da vida. Por quê? A vida é um estado de consciência, e sim, do corpo. Pois o corpo vai representar a vista, né, de outro corpo, e esta vista representa o corpo e o corpo expressivo desta consciência, né? Você pode estar dando diretamente com o corpo expressivo ou diretamente com a pessoa. Você está vendo a pessoa diretamente, um corpo emocional, certo? É diferente. Eu estar expressando algo e de você estar vendo
eu diretamente, o meu corpo emocional, certo? Vai ganhar uma ideia, por exemplo, aqui eu estou expressando algo, então é minha expressão, eu estou falando de algo, eu estou falando de várias coisas, então é minha expressão, não é o meu corpo emocional, né? Eu posso falar coisas de mim? Posso, né? Entenda isso. E que não pode ser visto, né? Então, vamos lá. O corpo expressivo desta consciência, né? E que não pode ser visto, né? Deixa eu ver aqui. A consciência. A consciência não pode ser visto a olho nu. Beleza, acho que é isso mesmo. A consciência não pode ser visto a olho nu, senão aquilo que o corpo expressivo dele manifeste. Perfeito, muito bom. Este corpo expressivo pode explicar o corpo diretamente, né? Pode explicar quem eu sou diretamente, daquilo que é a minha palavra, que é a minha vida. Ou o estado de consciência deste corpo, né? Vou explicar o estado de consciência desse corpo, né? Sendo a consciência, não podemos ver, né? E sim sentir o estado de sua evolução, que vem junto ao corpo expressivo, né. Eu estou dando algo, você está percebendo o quanto o blog diário foi evoluído por esse, né, por essa consciência, o corpo e formando o corpo expressivo. Você está entendendo de tudo que está sendo dito, de uma forma ou de outra. Então você está vendo o estágio evolutivo, certo? Desta consciência pelo corpo expressivo, pelo aquilo que você está ouvindo, ok? Que nesta causa o corpo será apenas um escudo, né, para a consciência habitada. O corpo será apenas um escudo. A pessoa está vendo de mim, quando eu falo que o corpo é apenas um escudo, aí vai gerar uma complexidade, porque aí vai ter os mentores desabitados, que eles podem estar tirando conclusões daquilo que eles estão me vendo, estar tirando conclusões precipitadas. Então ele está falando mal de mim, eu sendo uma pessoa verdadeira, né, ou sendo uma pessoa mentirosa, ele está continuando falando mal de mim. Ou seja, eu estou à vista dele, então ele está formando coisas para mim, certo? Ele está formando coisa para mim, para o meu corpo expressivo, ou mentindo diretamente de mim, do meu corpo emocional, né? Qualquer coisa, certo? Entenda isso. E que nesta causa o corpo será apenas um escudo, né? O corpo emocional será apenas um escudo desta consciência habitada. Isto explica que tudo isto explica que todo o corpo é espírito vivente, ou corpo vivente por Deus, ou corpo vivificado por Deus. Todos nós somos de espírito vivente ou corpo vivificado por Deus. Qualquer expressão dessa vai dar bota, vai ficar bom. E que nesta causa o seu estado de consciência deixa de representar uma consciência para representar o corpo diretamente, né? Quando eu estou, né, o estado de consciência, muitas das vezes ele vem pela nossa consciência interior, representando o nosso corpo diretamente, né? Ele vem, deixa de, e que nesta causa o estado de consciência deixa de representar uma consciência para representar o corpo diretamente, pelo aquilo que as pessoas estão vendo, pelo aquilo que eu determino. Existe delicadeza, porque no tempo de formação formação, ideologia, planos da unificação, reino de Deus, relacionamento conjugal. Então, vai manifestar muitas coisas, vai depender muito daquilo que eu estou com a minha consciência ligada, intenada, para mim intencionar isso a outras pessoas, vai depender muito. Mas aí, entenda que depois a consciência sumiu, o que você está vendo? Eu estou calado. Você está vendo apenas o meu corpo. Então, e é minha consciência que intenciona esse corpo. Então você vai ver só o corpo, certo? Eu não estou expressando nada, não estou falando nada, então você está vendo só o corpo. Ou seja, e que nesta causa o seu estado de consciência deixa de representar uma consciência para representar um corpo diretamente, pois a sua formalidade é apenas um estágio do nosso conhecimento. A sua formalidade é um estágio pois a sua formalidade é apenas um estágio da nossa consciência, do nosso conhecimento. É isso. Pois a sua formalidade é apenas um estágio do nosso conhecimento para separar o trigo do joio por um estado de consciência desse corpo. Esse finalzinho ficou muito interessante, né? Então, vamos voltar a ler para a gente depois vamos fazer a expressão livre. Vamos lá, né? Vamos lá.
Ou seja, isto explica que todo o corpo é espírito vivificado ou corpo vivificado por Deus, e que nesta causa o seu estado de consciência deixa de representar a consciência para representar o corpo diretamente, pois a sua formalidade é apenas um estágio do nosso conhecimento, um estágio do nosso conhecimento. Nós estamos passando por um estágio de conhecer uma coisa e outra. Vamos conhecer o reino, conhecer aquilo que é reino de Deus e aquilo que é a formação de Deus. Conhecer aquilo que é a criação de Deus e aquilo que é ideologia, né? E qualquer coisa. Então, é um estágio, pois a sua formalidade é apenas um estágio do nosso conhecimento, né? Para separar o trigo do joio por um estado de consciência deste corpo, né? Um estado de consciência desse corpo. Ou seja, você está consciente, está inconsciente, né? Vai depender daquilo que você está evoluindo, ou às vezes daquilo que você está entendendo sobre uma coisa e outra. Vamos então fazer a expressão livre? Vamos lá. O vento move o corpo. Para conhecer desta ideologia, vamos formalizar a expressão vento, explicando assim tudo que é passageiro no tempo e explicando o corpo emocional diretamente. E isto explica o corpo emocional no seu estado físico e no seu estado gasoso, aonde o corpo volta para o espírito em forma de gás para fertilizar o corpo emocional no ciclo da vida e no ciclo da morte. A vida pode explicar o corpo no seu estado físico, porém, a morte pode explicar os dois, o estado físico do corpo e o estado de consciência deste corpo. Ambos são relativos ao tempo, tanto o estado físico e tanto o estado de consciência, pois tudo é relativo para o tempo relativo deste corpo. Compreendendo a formalidade do vento, vamos explicar o espírito. O vento é relativo ao espírito. O espírito é relativo ao homem. O homem é relativo ao vento do espírito. Faça esta observação, que o vento é relativo para o espírito e o espírito é relativo ao homem, e não relaciona o corpo emocional até então, pois o corpo emocional é o estado de consciência deste homem, que é relativo ao vento e relativo socialmente, e que fique bailando em forma de vento ou de forma social, sendo que a forma do vento explica o homem diretamente, e a forma social explica o estado físico da consciência deste corpo que move junto à sociedade. O estado físico explica o estágio expressivo deste corpo, no conceito de ser verdade ou mentira. O movimento do corpo é um conceito do estado de consciência do corpo, explicando o homem diretamente. O homem tem o poder sobre este movimento. Isto sim, explicando o homem habitado neste corpo. E com este poder, o homem vai gerar uma imagem para este corpo que fica refletindo o homem do interior do corpo. Isto explica que não precisa ser uma imagem, pode ser a realidade deste corpo, a verdade na presença do corpo. Isto explica que o vento tem o poder de refletir o corpo e expulsar coisa impura deste corpo. Isto sim, por causa da relatividade com o tempo relativo ao vento que move este corpo relativo para o homem do corpo. Quando falamos do relacionamento, eu só posso multiplicar um relacionamento se eu estiver relacionando o espírito com o espírito. Este ideal explica a essência do relacionamento. E se eu estiver relacionando corpo a corpo, só pode ser verdade se não haver negação deste espírito. E se houver negação, os dois ficam negados, porém o mentor que intencional o seu espírito preserva este relacionamento por si mesmo, e podendo assim habitar em paz, sem dever algo para o exterior de corpo e
respeitando a si mesmo no conceito de ser reservado e respeitando o outro no conceito de que não tem nada a ver comigo. Entretanto, no relacionamento corpo a corpo, eu posso negar o lado emotivo deste corpo e explicando assim o sexo diretamente, para que eu possa ver coisa relativo para o espírito que está habitado em outro corpo. Esta negação não será para a morte, e sim para a vida, e que preserva a consciência do homem habitado no corpo e explicando assim o estado de consciência deste mentor. Isto separa o trigo de joio por um estado de consciência do mentor de corpo habitado, sendo que o trigo vai representar o mentor de corpo habitado e explicando que a sua palavra é a sua vida, e formando assim o corpo conservador da sua própria origem, sendo apenas isto que explica o homem conservador. Tudo além disto é apenas uma ideologia para se fazer melhor ou pior do que o outro, pelo o joio que não revele a sua própria identidade, a fim de ser melhor. No entanto, quando o mentor de corpo negar a sua vida, este mesmo forma um corpo expressivo já negado, sendo isto que chamamos de joio, sendo que o joio ele só pode ser joio se ele estiver habitado, e explicando assim o mentor de corpo diretamente. E também pode ser apenas a especulação dos mentores, né, e o que estiverem desabitado, explicando assim o mentor de corpo diretamente. Portanto, podemos conhecer que tudo o que fazemos com o nosso corpo diz respeita ao nosso corpo. Este corpo que dá o poder para o estado de consciência para o corpo se mover de uma forma certa ou de uma forma errada, explicando sempre que nada vai atingir o outro corpo diretamente, pois o poder de mover é uma ação que manifesta o mentor de corpo habitado diretamente, explicando a ação do corpo e expressão desta ação. O estado de consciência vai explicar que tudo que o mentor de corpo se atentar para outro corpo vai ser de sua responsabilidade, e que nesta causa o mentor de corpo vai entrar em juízo por isto que estiver se movendo dentro de sua sociedade. Isto explica que não existe forma de você justificar a vida de outro corpo desabitado. E nem existe forma de outro corpo justificar você que esteja habitado. E tudo o que fazemos vai voltar para nós, tanto o bem e como também o mal que fizemos para outro corpo desabitado. E sempre conhecendo que, quando falamos de desabitação, não podemos falar da vida. Por quê? A vida é o estado de consciência, e sim do corpo. Pois o corpo vai representar a vista do outro corpo, e esta vista representa corpo e corpo expressivo desta consciência. A consciência não pode ser visto a olho nu, senão aquilo que o corpo expressivo dele manifeste. Este corpo expressivo pode explicar o corpo diretamente ou o estado de consciência deste corpo. Sendo a consciência, não podemos ver e sim sentir o estado de sua evolução e que vem junto ao seu corpo expressivo, que nesta causa o corpo será apenas um escudo desta consciência habitado. Isto explica que todo o corpo é espírito vivente ou o corpo vivificado por Deus, e que nesta causa o seu estado de consciência deixa de representar uma consciência para representar o corpo diretamente, pois a sua formalidade é apenas um estágio do nosso conhecimento para separar o trigo do joio por um estado de consciência deste corpo. Perfeito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso realmente se você falar: "Nossa, interessante, muito bem, eu entendi tudo". Aí beleza.
se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, ok? E seja bem-vindo, o reino é de Deus. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.